já vai me chamar a atenção. A pastora Iracema já vai puxar minha orelha ali, já vai dizer: "Pastor, grava". Aí eu tenho que gravar, né. Mas vamos lá. A gente já começou a aula. Para quem não entendeu, isso é igreja, é relacionamento, é amizade, é companheirismo, é fidelidade, é honra, é vivermos a vida comum um do outro. É a gente prestar atenção naquilo que o meu irmão está precisando. E dentro das minhas possibilidades eu servi-lo. E não só servir com bens, com recursos financeiros, mas servir os irmãos com atenção. Um detalhe, pequeno detalhe talvez, possa ser muito importante na vida de alguém. Uma atenção, você parar para ouvir alguém, isso pode fazer uma grande diferença na vida daquela pessoa. E isso faz parte da igreja. Isso faz parte do, digamos assim, da nossa vida como igreja. A gente tem, nós temos, não vou falar, eu não vou conseguir falar essa palavra. A gente tem colocado a igreja como uma instituição. A gente tem, olhado a igreja como se ela fosse um um, uma empresa, que fala o nome, Marques, que é um um grupo de pessoas, não tem uma tradução para o português, mas o a Marques é um grupo de pessoas que se reúne para, promover a a sua empresa, promover a sua marca, promover a sua Marques é usado para empresa, né? Promover a sua empresa, promover aquilo que eles produzem, os bens ou os serviços. E a gente tem, muitas das vezes, entendido isso de igreja, né? Mas igreja vai muito mais além. Igreja, ela entra na nossa vida. Igreja tem que fazer parte de nós. E a gente tem que desvincular essa ideia de igreja como um local de reuniões, simplesmente. A igreja, primeiro, somos nós, sou eu e você. E como funciona essa igreja dentro dos relacionamentos? Essa igreja, ela funciona como ah, o próprio desenrolar da nossa vida diária com a nossa família deve ser a mesma forma que eu desenvolvo os meus relacionamentos com os meus irmãos. Eu não posso estabelecer uma diferença entre os meus irmãos e a minha família de sangue. Eu tenho que olhar para os meus irmãos que estão ali comigo naquela reunião pública em um local, como parte da minha casa, como parte da minha família. O cuidado que eu tenho com a minha família tem que ser o mesmo cuidado que eu tenho com a Geni, que eu tenho com a Iracema, que eu tenho com a Ivonete, com a Maria, com a Kelimane, com a Damaris, com a pastora Deise, com a pastora Olga. Eu preciso me importar com elas. Isso faz parte da igreja, do espírito da igreja, que é o Espírito de Deus. Se o Espírito de Deus, ele governa a igreja, o sentimento que tem no coração de Deus tem que estar no nosso coração. O amor, a honra, o respeito, a consideração, as atitudes de amor, de perdão, as atitudes de misericórdia e graça.
Isso tem que fazer parte da nossa vida. Isso tem que fazer parte do local onde nós estamos como corpo, como pessoas, né? Não no estatuto de uma igreja formal, como a gente conhece, né? Um estatuto escrito, né? De como a igreja deve funcionar. Isso é uma exigência governamental, burocrática, mas que a gente não possa viver em cima disso apenas, né? Que a gente não não viva só em cima da visão que Deus entregou, digamos assim, para a liderança daquela comunidade, mas que vá muito além, além da visão de alcance, a forma de trabalhar que cada comunidade tem, e é de Deus demais, a cada comunidade agindo de uma forma e se movendo de uma forma, é muito de Deus, porém a gente não pode ficar limitado só a isso. A gente tem que avançar dentro dos nossos relacionamentos. A gente tem que ir além de simplesmente o cumprimento à paz do Senhor. A gente tem que avançar. Isso é igreja. Quando eu avanço em ter relacionamento com os meus irmãos, ao ponto de eu me importar com eles, e vice-versa. Isso é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Isso é o corpo de Cristo. Então, essa é uma das do que eu gostaria de falar sobre relacionamento. Por isso que eu separei a ceia para nós fazermos juntos aqui, hoje, porque ceia fala de relacionamento. Ceia fala de convívios, ceia fala de partilhar, ceia fala de sacrifício, a ceia fala de comunhão, a ceia fala de verdade, a ceia fala de estabelecer uma aliança onde eu e a Geni, eu e a pastora Iracema, eu e a pastora Olga, eu e a Eliane, eu e a Sheila, a Gina, o Fabiano, a Damaris, onde nós temos um compromisso de cuidar um do outro. E o cuidado, ele envolve muitas coisas. Ele envolve desde de eu me preocupar com aquela pessoa, com o que ele está passando, de verdade, até também ao cuidado de exortá-lo em amor. Quando eu perceber um perigo, quando eu perceber um desvio, quando eu perceber uma ação maligna se aproximando da vida daquela pessoa, o meu amor, o meu cuidado, o meu zelo por ela me levar a chamar a atenção em amor, a exortar essa pessoa em amor, por, por causa do cuidado, por causa do zelo, por causa da aliança que eu tenho com ela. Então, os relacionamentos, são partes é uma parte importante da igreja e é o que faz a igreja se tornar viva. É o que faz, digamos assim, a gente sentir o pulsar do coração de Deus ali dentro. E não simplesmente uma reunião onde a gente vai cumprir um programa, onde a gente vai simplesmente para nos fazer presentes. Às vezes a gente está nas reuniões públicas presentes e corpo, mas o nosso coração não está ali junto com os irmãos. Porque o que a gente tem entendido de igreja é simplesmente um local onde vai para orar, para adorar, para dizimar, ou para fazer com as igrejas que trabalham com campanhas, vou fazer a campanha, e volto para minha casa com minha obrigação cumprida,
mas eu não me importo com os meus irmãos que estão ali. Eu não tenho uma vida com eles. Eu não tenho um relacionamento. E isso não diz respeito só aos pastores, mas diz respeito a cada um de nós. Nós somos parte integrante da igreja. Nós fazemos ela existir. E nós podemos matar, digamos assim, a igreja ou torná-la viva. Isso vai depender do nosso entendimento, da visão que nós temos, do mover do Espírito que é liberado por nós ou não. Então, é muito importante que nós possamos compreender como igreja que somos, o nosso papel, a nossa ação, as nossas atitudes dentro do corpo, né? Dentro da comunidade, entre nós. Quando a gente entende isso, que eu preciso viver o corpo, que eu preciso viver a vida comum da igreja, e eu começo a agir, e eu começo a me esforçar para que eu possa dinamizar o Espírito de Deus dentro de mim, dentro dessas atitudes de amor, de misericórdia, graça e compaixão, isso vai me encher de uma tal forma que, naturalmente, eu transbordo isso em todo lugar que eu for, em todo lugar que eu estiver. Não vai ser algo, digamos assim, forçado, né? Que eu tenha que me concentrar para manifestar o Espírito de Deus. Numa visita que eu faça, num ambiente que eu esteja, né? Em uma reunião com a minha família, em uma reunião de negócios, em uma reunião pública de algum colégio ou escola que eu faça para quem estuda, a gente vai estar tão acostumado ou habilitado, digamos assim, a se mover dentro daquilo que o Espírito Santo se move, que em qualquer lugar que a gente esteja, nós vamos manifestar o Espírito de Deus. Agora, se eu tenho o entendimento de que a igreja é um local que eu vou só para fazer as minhas orações, adorar a Deus, dizimar, ofertar, fazer as minhas campanhas, e acabou, o Espírito de Deus, ele vai ser tolhido em nós. E aí, quando a gente vai para outras reuniões, quando a gente vai para o negócio, a gente precisa se concentrar. O Espírito de Deus agora, vem sobre mim, age na minha vida. O Espírito de Deus em nós, quando ele é dinamizado, eu não preciso disso. Eu já vivo manifestando a unção do Espírito, a graça, a misericórdia, o amor, a compaixão de forma natural, que eu nem percebo. Porque a gente já se move nisso. Eu já entendo que a minha vida, a vida dos meus irmãos, a vida da minha comunidade onde eu moro, do local onde eu moro, não tem diferença. Como eu me comporto no culto, eu tenho que me comportar em qualquer lugar. É o meu natural, se torna o meu comum. Viver a vida de Deus em mim, onde eu estiver. Não vai. Eu vou adorar a Deus na minha casa do jeito que eu adoro numa reunião pública. Se vocês estão me entendendo. Lá na reunião, eu danço, eu pulo, eu adoro. Na minha casa, se eu me movo no espírito, vai acontecer a mesma coisa. No meu momento, né? Vai acontecer a mesma coisa. Porque é isso, é a manifestação do Espírito em mim de forma natural.
E o Espírito de Deus, ele precisa ter essa liberdade em nós. Onde há o Espírito de Deus, aí há liberdade. A gente entende esse versículo como onde existe o Espírito de Deus, eu posso pular, eu posso gritar, eu posso, uau, né? Berrar na igreja, bater palma, e a gente acha que essa igreja é avivada, porque bate palma, dança e pula. A igreja avivada não é essa igreja só que dança, bate palma e pula. A igreja avivada é a igreja que manifesta os dons do Senhor. É a igreja que talvez não bata tanta palma, não grite tanto, não dance tanto, mas que tem amor, que tem graça, que tem misericórdia, que tem compaixão, que tem ações, que tem atitudes de amor. E a gente acha que porque a igreja é calma, as pessoas não batem tanta palma como na minha igreja, ou não dançam como na minha igreja, ou o louvor não é tão animado como na minha igreja, então aquela igreja não tem o Espírito de Deus. A gente precisa rever alguns conceitos em relação a isso, né? De, da, da vida da igreja, o avivamento que a gente chama, da vida da igreja, né? Quando a gente fala a igreja avivada, né? Da vida da igreja. A igreja avivada é aquela que se importa com as pessoas. É aquela que olha o perdido e chora por ele. Talvez não dance tanto, mas chora pelos perdidos. Chora pelas nações. Ora pelas nações. Ora pelos perdidos. Clama por eles. Então a gente precisa entender como a igreja é e o que é a igreja. Como essa igreja, o que é isso, né? Como Jesus estabeleceu os fundamentos da igreja, porque a igreja nasceu em Jesus. A igreja nasceu em Jesus. Quando Jesus morreu, a igreja nasceu. Quando o sangue do Senhor ele foi derramado, ali nasceu a igreja. A igreja nasceu através do sangue de Jesus e pelo sangue de Jesus. Que nós fomos comprados, que nós fomos redimidos, que nós fomos tirados do império das trevas e transportados para o reino do Filho do seu amor. Ali nós nascemos, na cruz. E a obra da cruz qual é? É amor, é sacrifício, é abnegação, é entrega, é compaixão. Toda, todo o, toda a obra da cruz, tudo que a cruz representa para nós, tem que ser a obra da igreja. A marca da igreja tem que ser a marca da cruz. E se a gente for estudar sobre a cruz, o que é a cruz de Cristo, o que significa a cruz de Cristo, a gente vai ver na cruz o amor incondicional pelas vidas. Não importa, a Geni esteve lá em Gadara conosco, a Sheila também. Não importa se é um coletor de impostos corrupto, como no nosso Brasil tem, e a gente não se importa, pelo contrário, a gente critica, a gente amaldiçoa, mas não se importa, a gente não chora. Talvez a gente até queira que morra. Seja endemoniado, seja uma prostituta, como a mulher samaritana, seja os dois gadarenos que moravam aqui, que Jesus deixou uma multidão do outro lado para vir só salvar esses dois. Então, a obra da cruz, ela é a marca principal da nossa igreja, da igreja do Senhor, perdão, da igreja do Senhor Jesus. E se a gente for ver digamos assim, cada referência acerca da cruz, a gente vai encontrar muita coisa.
A gente vai encontrar o perdão lá na cruz. A gente vai encontrar a esperança, a gente vai encontrar a redenção, a gente vai encontrar a transformação de vidas, a gente vai encontrar a salvação. E isso tem que ser a marca da igreja. E quem é a igreja? Somos nós. É eu, é a Geni, é a Ivonete, é a Kelimane, é a Helenice, é a Juscelia, é a Margarete, é a Maiara, é a Rosana. A partir do momento que a gente começa a entender e a viver essa obra da cruz na nossa vida, nós nos tornamos uma igreja avivada, uma igreja cheia do Espírito. Talvez a gente não manifeste nenhum dom sobrenatural, mas a gente vai ter a vida de Deus em nós manifestada. Isso faz parte da igreja. Na verdade, isso tem que ser a parte integrante da igreja na nossa vida. É importante que a gente possa compreender que a igreja não é uma instituição. A igreja não é uma organização. A igreja não é uma empresa onde eu sou um sócio, onde o meu dízimo é a minha mensalidade, onde porque eu dizimo eu tenho direitos disso, direitos daquilo. Primeiro que em Cristo nós já morremos e morto não tem direito nenhum. Então, se eu entendo isso daí, eu tenho que buscar manifestar esses dons do Espírito Santo na minha vida. Eu tenho que manifestar essas virtudes do Espírito Santo, que não são só os dons espirituais. Vai muito mais além do que isso. Vai muito mais além do que a manifestação sobrenatural. Em Efésios capítulo 2, o Senhor diz bem assim, ó. Efésios capítulo 2, versículo 1. Começando no versículo 1, ele diz o seguinte: Ele nos vivificou, estando vós mortos em nossos delitos e pecados, nos quais outrora nós andávamos segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós, também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira. Está marcando o que é que a gente era aí. É muita coisa que a gente é. Como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo seu muito amor, com quem nos amou, estando nós ainda mortos nos nossos delitos, nos trouxe vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestes, em Cristo Jesus, para nos mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, nem de obras, para que ninguém se glorie. Esse texto aqui, ele fala de quem nós éramos e de quem nós somos hoje, pela graça, pela fé. E tudo que a gente é hoje não é mérito nosso,
é mérito de Deus. Foi Ele que fez. Então, quem somos nós para nos acharmos melhor do que as outras pessoas? Seja quem for, seja quem for, seja a prostituta, seja o corrupto, seja o endemoniado. Porque antes nós estávamos na mesma condição deles. Talvez você não fosse, ou não tivesse uma vida tão, né, ah, tão presa, né, como essas pessoas. Talvez você fosse até uma boa pessoa, mas mesmo assim a gente está afastado de Deus. Mesmo assim, nós estávamos condenados. Mesmo assim, nós estávamos presos, vivendo e fazendo a vontade da nossa carne e dos nossos pensamentos. Mas a bondade, o amor, a misericórdia, a graça de Deus foi tão grande por nós que nos resgatou. E essa condição que hoje nós estamos, não é para nós nos orgulharmos, é para nós sentirmos pelas outras pessoas o que Deus sentiu por nós: misericórdia, compaixão, a ponto de se entregar por nós e nos resgatar. Eu tenho meditado muito sobre aquele texto que fala lá de Êxodo, né, se eu não me engano. Eu li a semana passada bastante. Que o fogo arderá continuamente sobre o altar. É Êxodo, né, gente? Aqui já é 3 horas, já até passei da hora de terminar a aula. Vocês vão me perdoar um pouquinho. Não tem fogo se não tiver sacrifício. Não existe fogo. As pessoas têm pregado muito: o fogo arderá. Levítico. Obrigado, irmã Ilka. Levítico 6,13. O fogo arderá continuamente sobre o altar. Amém, amém. Que arda o fogo. Mas esse fogo ele não arde se não tiver sacrifício. E esse sacrifício, gente, somos nós. O sacrifício somos nós. Nós que temos que subir no altar. Nós que temos que nos sacrificar para que o fogo venha. Sem sacrifício não existe fogo. Já falou Cirilo, né? Sem fogo não há glória. Então, como igreja do Senhor Jesus Cristo, tem que haver em nós a necessidade de nos sacrificar em prol das outras pessoas que ainda não conseguiram enxergar a graça de Deus sobre a vida delas. Não existe sentido na igreja se ela não entender isso, de que o propósito da igreja é vidas. Que o propósito da igreja é se entregar por essas vidas, se sacrificar por elas, amar as vidas a todo custo. Eu estava falando hoje com o pessoal lá da equipe, que estava lá em Adafiane, falando sobre a Lina, né? Gente, nós precisamos orar pela Lina, por essa possibilidade dela ir para o Brasil, porque é um processo, é uma logística complicada, não é simples de eu pegar uma menina com a mãe que nunca saíram daqui, que não sabe o idioma, que não conhece ninguém no Brasil, e enviá-las para o Brasil, uma menina que tem uma condição de saúde instável, que a gente ora e crê que ela vai ser curada, mas a gente precisa entender que talvez também não, e que a gente vai ser responsável por isso. E vai ser caro.
E eu falei, eu estou disposto a parar tudo, a construção, para investir nisso, porque é uma vida, é uma menina que precisa. Nós estamos do lado dela, a gente sabe que ela necessita, aqui não tem condição, a família não tem condição. Você acha que eu vou ter coragem de investir o dinheiro que chegar na minha mão na construção de um muro, ao invés de investir na vida dela? Vocês acham que eu tenho coragem de fazer isso? De chegar uma oferta na minha mão, sabendo que ela está precisando de comida, sabendo que ela está precisando de roupa, de um alimento diferenciado que a família não pode dar, e eu pegar esse dinheiro e comprar um portão ou começar a construção, para mim, gente, eu vou falar aqui, talvez vocês até desanimem, mas para mim, se eu tivesse condições hoje, eu investiria tudo nela. Tem outras meninas que precisam, precisa, a Charrete precisa, a Maruá, a Miriam precisa, mas hoje, dentro dessas meninas que a gente cuida, ela é uma prioridade para nós, pela condição que ela hoje está vivendo. Então, hoje eu estava falando para os meninos lá, gente, se eu receber uma oferta para investir na construção, esquece, eu vou devolver essa oferta. Porque eu não vou ter coragem de comprar não sei quantos tijolos e deixar a menina sem a comida especial que ela precisa, sem o remédio que ela precisa. Eu não tenho coragem. Então, essa vida na igreja, nós precisamos colocar para fora. Nós precisamos manifestar. Essa igreja. A igreja que olha para as necessidades das pessoas. A igreja que se importa, sabe? A igreja que vai chorar junto com eles. Sabe aquele texto que a gente lê em Atos, que eles compartilhavam pão, era tudo em comum, e que nós precisamos chorar com o que chora, mas chorar de verdade. Sorrir também com os irmãos. Ter essa vida, sabe? Um amor não fingido. Um amor não fingido. Se a gente não consegue se entregar, vamos fazer um propósito de oração. Senhor, quebra o meu coração. Eu quero sentir o amor que o Senhor tem pelos meus irmãos. Eu quero sentir o amor que o Senhor tem pelas pessoas da minha cidade. Eu quero sentir o amor que o Senhor tem pela minha família. Eu quero sentir o amor que o Senhor tem pelos meus vizinhos. E essa tem que ser o mover da igreja. Isso tem que ser como a igreja deve se portar e como a igreja deve andar. Não tem sentido a gente ter uma instituição que não tem coração, que não tem amor, que não, entendeu? Que é ali, é gente, é vida. Não são números. A partir do momento, e eu já falei isso numa reunião de pastores, a partir do momento que a gente começar a olhar para aquelas pessoas não como números, mas como pessoas, como vidas que estão ali e que o Senhor colocou nas nossas mãos como pastores para amar, para cuidar, para zelar, para se importar, para chorar junto com elas. Cara, Deus vai abençoar, eu não preciso me preocupar. Deus vai suprir todas as necessidades, porque a gente vai estar vivendo a vida de Deus como igreja. E vivendo a vida de Deus como igreja, não falta nada. Talvez não sobre, mas faltar
não falta. É o que eu costumo falar, às vezes, aqui para os missionários. O missionário não passa fome, talvez ele passe da hora de comer, mas fome ele não passa. Talvez a comida chegue um pouquinho mais tarde. Talvez o valor do aluguel chegue uma semana, 15 dias depois. O valor de pagar a escola dos filhos chegue um mês, 2 meses depois. Mas chega, porque o Senhor é fiel. Quando nós somos fiéis com a obra dele, não com a nossa obra, não com a forma da gente andar, mas com a forma como o Senhor anda. E eu, como ovelha do Senhor, preciso seguir o meu pastor, tendo Jesus como exemplo da igreja que ele gerou, através de sangue, através de amor, através de entrega, abnegação, obediência, tudo. Filipenses capítulo 2. Essa igreja tem autoridade, porque a obra da cruz em Filipenses 2 fala que o nome de Jesus, ao nome de Jesus todo joelho se dobre, toda língua confessa. E a autoridade no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, por causa da vida, da entrega, da obediência, da humildade que o Senhor teve. E às vezes a gente não vê isso na igreja, na instituição. Então, a começar em mim, a começar em nós, a começar em nós, começar a se importar com as vidas de verdade. Não é para nós criticarmos ninguém. Ah, a igreja fulano de tal. Ah, fulano de tal. Ah, meu pastor. Ah, isso. Ah, aquilo. Vamos parar com isso. Sou eu. Sou eu que preciso manifestar o amor, a misericórdia, a graça, a compaixão de Deus. A minha vida. Porque eu sou a igreja. A Geni é a igreja. A Ivonete é a igreja do Senhor. É a noiva de Cristo. A Maria é a noiva de Cristo. Que noiva é essa? Qual o caráter dessa noiva? Que espírito se manifesta nessa noiva? Então, é muito importante que a gente possa entender o mover do espírito na igreja. E saber essa é a igreja. A igreja que procura, a igreja que vai atrás, a igreja que se importa com as pessoas, com o coração das pessoas. E isso é uma revolução na nossa vida. Quando a gente deixa de olhar tanto para as pessoas no sentido de comparação e para nós mesmos, e a gente começa a olhar para o Senhor e seguir ou imitar aquilo que ele deixou para nós como exemplo em relação a o que é a igreja. O que é a igreja? Como a igreja se movimenta? Como a igreja vive? Como a igreja se manifesta? Na rua, nos lugares públicos, nos lugares fechados, dentro da sua casa, como nós nos manifestamos. Nós somos... não, isso não, deixa para lá. Como o Senhor é a nossa vida. Como o Senhor se manifesta? Ele se manifesta na minha casa, na minha vida, na minha casa do mesmo jeito que ele se manifesta na reunião pública, ou não? Eu só sou avivado nas reuniões públicas. O mesmo Espírito que se manifesta nas reuniões públicas é o mesmo Espírito que se manifesta dentro da minha casa, com a minha família, ou não? Então é algo para a gente buscar, orar, colocar
diante do Senhor que tipo de igreja nós somos, ou manifestando, né? E aproveitando nesse momento que a gente está falando sobre a igreja, é, vamos orar, vamos consagrar os elementos, vamos ceiar como igreja, vamos colocar nossa vida diante do Senhor de verdade, vamos buscar diante de Deus conserto, vamos voltar para os trilhos, se sairmos em algum momento, se algum dos princípios do Senhor a gente não consegue viver, se algumas manifestações do corpo a gente não consegue ter, no sentido de algo real, não só os dons espirituais, mas algo real na, na nossa vida, né? No nosso dia a dia, dentro da nossa casa, na nossa família. A gente deixar de ser pastor só para os outros e ser pastor dentro de casa. Deixar de ser intercessor só para os outros e ser intercessor dentro de casa. Né? Deixar de ser apóstolo para os outros e ser apóstolo dentro de casa. Né? Deixar de ser mestre só para os outros e ser mestres dentro de casa. E não se manifestar em ocasiões especiais, mas em todo o tempo. Em todo o tempo. Não só em ocasiões dominicais, terça da libertação, reunião de oração, todo o tempo. O Espírito ter liberdade de fluir através de nós, de manifestar através de nós, de, entendeu? Sermos bênção e deixar essa, essa capa, né? Sermos nós cheios do Espírito. Sermos nós cheios do Espírito. A Ivonete, cheia do Espírito. Mas é a Ivonete, mas é cheia do Espírito. Mas é ela. Ela não mudou a essência dela, mas ela é cheia do Espírito. Tem os defeitos, como qualquer ser humano tem, mas ela é cheia do Espírito. Ela tem amor, ela manifesta o amor de Jesus. Ela sabe voltar atrás quando precisa, se arrepender, pedir perdão. Ser gente, sabe? Mas cheia do Espírito. E ter empatia, como Jesus tinha. Se esvaziou da glória de Deus, se tornou homem. Eu queria ler Filipenses capítulo 2, nós vamos orar, vamos consagrar os elementos para nós cearmos, deixar minha irmã Ivonete dormir, descansar, repousar, vamos ter misericórdia da irmã. Está falando muito de igreja, né? Que a gente deve amar os irmãos, então vamos amar a Ivonete, vamos deixar a nossa irmã descansar, dormir. Filipenses capítulo 2, o texto que eu amo demais, gente. Pensa num texto assim que, Senhor, eu quero isso para a minha vida. Eu quero isso para mim, Senhor. Eu tenho orado muito por isso, gente. Você não tem noção.
Versículo 5. Vou começar do versículo 1, tá? Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria. Completai a minha alegria. De modo que pensais a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, sejais unidos de alma. A sua Bíblia fala isso? Eu já vi tanto pastor dizendo, você é muito almático. Você já ouviu alguém falar isso? Eu já ouvi. Você é muito almático. Aí Paulo chega e fala, sejais unidos de alma. Uau. Quer dizer que eu não tenho que ser tão espiritual ao ponto de eu não sentir a dor do meu irmão. Paulo diz, a alma de vocês tem que estar unida, a minha alma da NET tem que ser uma. Eu preciso sentir o que a NET sente. Eu preciso sentir o que a Maria sente e não ser o ó espiritual, que estou aqui e não sinto nada. Eu vou orar por ela porque eu sou o cara. Eu vou orar por ela porque eu tenho os dons espirituais. Preciso sentir o que ela sente, compaixão por ela, pela família dela, pela luta dela. Eu preciso, senão, gente, não funciona. O negócio não anda desse jeito. Tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Tendo o mesmo sentimento. Eu preciso chorar a dor da Iracema. E para isso eu preciso sentir o que ela está sentindo. A minha alma precisa estar unida com ela. O meu espírito precisa estar unido com ela, senão não funciona. A minha oração vai ser tão vazia ou tão decorada que não faz sentido. E aí, por eu não sentir nada, eu estico a minha oração máximo. Ou falo, uau, aquelas palavras que impactam, para ver se funciona de alguma coisa, mas não é isso que funciona. O que faz uma oração funcionar é o meu amor por ela. Talvez eu não precise orar 1 hora, 2 horas, 3 horas para o negócio funcionar, não. Mas meia dúzia de palavras. Meia dúzia de palavras. Cheios do amor de Deus. Gente, faz muita diferença. Do que 1 hora orando sem amor, sem compaixão, só por orar. Só para cumprir um propósito. Só para dizer que eu orei. Gente, vamos parar com isso. Não funciona, não é assim. Não é desse jeito. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tenha, versículo 5, tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O que foi que moveu Jesus? Qual era a base do ministério de Jesus? Vocês sabem. Vocês sabem. Estudamos muito isso com o pastor Mike. Pois ele,
subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou. Ele teve essa atitude. Assumindo a forma de servo, tornou-se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana. Gente, isso daqui é muito profundo. As pessoas viam a figura humana de Jesus. Ele não era o superstar. Ele não era o superstar. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz, pelo qual também Deus o exaltou soberanamente. Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus, Cristo, é Senhor para a glória de Deus Pai. É isso que a gente precisa viver. Amém? Senhor, nós estamos aqui como igreja, queremos pedir perdão para Ti, Pai. Se em algum momento queríamos, Senhor Deus, agir com independência, agir por vontade própria, Senhor Deus, achando que em nós mesmos e por nossa força e por nossa sabedoria, o conhecimento, ou inteligência, a gente iria manifestar os dons do Espírito ou seríamos considerados igrejas diante de Ti. Mas nós sabemos que o que move a Tua igreja, Senhor Deus, é o Teu sacrifício, a Tua obra na cruz. É o Teu amor, é o Teu perdão, é o perdão que vem através do Senhor. É a Tua graça, é a Tua compaixão. E está aqui, Senhor, sangue e o Teu corpo. Sangue e a Tua carne. Dois elementos, Senhor Deus, que foram necessários para que a igreja, a tua igreja, Senhor, não a nossa igreja, mas a tua igreja nascesse. E nós queremos fazer parte dessa igreja, Senhor, da tua igreja. Queremos ser teus discípulos. Que o Senhor nos ensine, que o Senhor molde o nosso caráter, que o Senhor molde a nossa personalidade, que o Senhor nos transforme em semelhanças ao Senhor, Pai. Por isso nós estamos aqui em comunhão, onde Tu é o centro, Pai. Nós queremos, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós queremos aqui, como igreja, como servos do Senhor, como filhos de Deus, como discípulos de Jesus, Yeshua. Pai, nós pedimos, Senhor Deus, a Tua graça sobre nós, Pai. Nós queremos que as pessoas olhem para nós e vejam o amor de Cristo em nós. Veja a compaixão, veja o cuidado. Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor venha consagrar esses dois elementos, Pai. Nós separamos ele do uso natural, do uso comum. Nós pedimos que essa noite aqui, em comunhão contigo, Pai, a cada dia nós possamos ser transformados à imagem e semelhança do Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós consagramos, Pai, em Teu nome, esses dois elementos. E assim nós recebemos ele, Senhor Deus, em nós, como um ato profético da manifestação do Teu sangue e da Tua carne em nós. A comunhão do Teu Espírito em nós, da igreja, em Cristo na nossa vida, a esperança da glória, Pai.
Senhor, em nome de Jesus, nós recebemos esses elementos, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém? Você possa beber, você possa comer o pão e beber o sangue de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Amém, Jesus. Amém. Amém. Sheila, você está aí, Sheila? Sheila Ribeiro. Oi, pastor. Tô sim, Oi. peraí. Amém. Olá, paz. Olá, Sheilinha. Sheila, eu queria que você orasse, encerrando a aula, e depois os irmãos vão estar orando por você, você vai estar chegando. Segunda-feira, a Sim. Sheilinha vai vir. Nós estamos muito felizes. Vamos preparar uma surpresa para ela, viu? Não vamos contar, eu não vou contar a surpresa, né? Mas a gente vai preparar uma surpresa para a Sheila. Amém. Amém? Amém. Ore por nós, Amém. Sheila. Depois nós vamos orar, as pastoras e os irmãos vão estar orando por você. Amém. Jesus, nós louvamos o teu nome, engrandecemos o teu nome, Senhor. Obrigada, Pai, por nós termos esse privilégio de nos reunir, um em cada lugar, Senhor, em cada nação. Isso é tão profético, isso é tão lindo, isso é tão poderoso, Senhor. Porque nós estamos te obedecendo, Senhor, obedecendo a tua palavra, fazendo assim na terra como é no céu, nos reunindo em volta da tua presença, para dizer o quanto o Senhor é belo, para manifestar e glorificar a tua santidade e a tua beleza, Senhor. Obrigada, Senhor, que cada palavra dita aqui pelo pastor Beethoven, que não sejam somente palavras, mas que encontre uma terra fértil em cada coração que ouviu. Dê-nos entendimento, Senhor, acerca de tudo que foi dito. Dê-nos sabedoria, Senhor. Dê-nos discernimento para não somente ouvir, mas praticar aquilo que foi ouvido durante todo esse mês. Nos ajuda, Senhor, nos abençoa, abre os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos, nos torna, Pai, cada dia mais sensíveis ao teu sussurro, ao teu grito, ao teu simples comando, Senhor. Que nós tenhamos um coração inclinado a te obedecer, Senhor, não inclinado à nossa própria vontade, não inclinado à nossa própria forma de fazer, o jeito de fazer, Senhor. Nós precisamos do teu conselho, nós necessitamos do teu discernimento, da tua palavra de sabedoria, Jesus. Nos ajuda, Pai, nos fortalece, Senhor. Aquilo que cada um de nós tem buscado em te conhecer, para partir de te obedecer, nos ajuda, Senhor. Nós necessitamos, como a gente necessita do ar para respirar, nós necessitamos saber a tua vontade, compreender a tua vontade, fazer a tua vontade, Senhor. É isso que nós pedimos humildemente, como aquele que não tem nada. Nós não temos nada a não ser o Senhor. E que isso seja mais real a cada dia na nossa vida, Senhor. Em teu nome nós oramos e eu vou falar de uma outra forma. Pai, nós te agradecemos e nós oramos no nome do homem a quem nós amamos, que é Jesus. Obrigada, Pai. Amém. Amém. Eu queria que alguém orasse pela vida da Sheila aí, em nome de Jesus, e todos nós vamos concordar com a sua oração, Pastor, enviando a Sheila para a Jordânia. Oi, Sheila. só uma coisinha, na oração, eu queria pedir algo específico. Eu tô com uma coriza chata, tem 2 dias. Então, se os irmãos puderem orar para que isso não seja Covid, porque no sábado eu vou fazer o teste.
Então, que seja só uma simples coriza e que isso passe logo em nome de Jesus. Amém. Amém. Quem é a pessoa que vai orar, gente, aí pela Sheila? Maria? Pode ser, pastor? Claro, por favor. Todos nós vamos orar junto com a Maria, concordando com o envio da Sheila aqui para a Jordânia, né, como igreja do Senhor Jesus. Nós temos mulheres de Deus aqui, homens de Deus, e como igreja do Senhor vamos estar enviando a Sheila para cá. Ou não, Maria? Amém. Papai do céu, obrigada por esse momento, Senhor, obrigada por estarmos, Jesus, na sua presença, Pai. Nesse momento, o Senhor tem inclinado seus ouvidos para ouvir nossas orações, Senhor. E eu sou grata, Pai, porque o Senhor tem nos dado entendimento, Senhor. E que chegue a Ti, Pai, essa petição agora com cheiro suave, Senhor. Eu peço, Pai, pela vida da irmã Sheila, Paizinho Santo. Oh, meu Deus poderoso, ela está embarcando para a Jordânia, Pai. Que o Senhor venha estar abrindo as portas para ela, Papaizinho Santo, na ida, Pai, na vinda, onde ela for, Paizinho Santo, que o Senhor esteja com seus anjos de guerra ali, guardando ela, Paizinho. Eu peço, Pai, pela saúde dela, Pai, como ela já deixou claro ali, Paizinho Santo, que ela está com a coriza, Pai, que não venha ser essa enfermidade, Senhor, que tem atingido muitas almas, Senhor, muitas vidas, Pai. Em nome de Jesus está sendo repreendida agora toda a ansiedade que ela está, que seja repreendida agora tudo aquilo que está tentando impedir ela de estar mais e mais na sua presença, Senhor. Que ela possa, Paizinho Santo, dar ouvido somente a Ti, ao Teu Espírito Santo, Pai. Oh, meu Deus, que o inimigo das nossas almas não venha atingir ela em momento nenhum, nem na viagem, nem ali. Vai guardando a família dela, Senhor, para que fique, Pai, orando também por ela, Pai, porque sabemos, Pai, quando temos o ídolo do Senhor, Pai, é o Senhor que nos leva, Pai. Oh, meu Deus poderoso, guarda a tua filha, Pai, guarda a tua serva, Pai. Usa ela com poder e autoridade aonde ela for, Pai. No avião, Pai, onde ela estiver, que as pessoas possam ver a luz da sua face resplandecendo nela, Pai. E que ela possa, Paizinho Santo, muitas vidas vir até ela, Pai, e ainda até te conhecer através da vida dela, Pai. Porque ela é teu vaso, Pai, um vaso de honra, Pai. Enche ela de azeite, Pai, para ser usado, Pai. Em nome de Jesus, blinda da cabeça aos pés, Pai, tirando enfermidade, tirando aquilo que não agrada o Senhor. Que ela venha estar realmente nas tuas mãos, Pai. Guarda onde ela vai estar lá, Pai, suprindo todas as necessidades, Pai. Paizinho Santo, se há pessoas que querem ofertar na vida dela, levanta, Pai. Ofertantes também, papai, para ofertar, porque sabemos, Paizinho Santo, que tudo hoje em dia é movido com dinheiro nesse mundo, Pai, mas o Senhor entra com providência naqueles lares que querem ofertar, Pai, para que venha ofertar, Pai, com amor, Pai, e que venha ser bendito essa oferta, Pai, e é agradável a Ti. Nós Te adoramos e Te exaltamos pela vida dela nesse momento, Pai, em nome de Jesus, amém. Deixa eu orar, pastor, por ela, sobre um espírito. Deixa eu orar aqui. Amém. Pai, em nome de Jesus, como igreja, a tua palavra diz, está escrito que as portas do inferno não prevalecem sobre a igreja do Senhor Jesus. Nós aqui como igreja, eu repreendo espírito de intimidação na vida da Sheila, porque isso não é Covid, não é. Você não tem Covid. Em nome de Jesus, está repreendido, você está curada, em nome de Jesus. Amém. 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 Amém, irmãos e irmãs. Que Deus abençoe vocês. Tenham uma ótima noite, um bom descanso. E essa semana eu estou vendo com uma pessoa que ficou de dar aula, a Liz. Amanhã eu vou conversar com ela. Ela está em Londres ainda, porque os pais dela estão muito doentes, os dois, né? E ela vai ver se ela consegue dar aula para vocês lá de Londres. O Nate, ele vai estar traduzindo, né, para o português. Se ficar tudo ok, eu já passo amanhã as informações, ok, da próxima aula. Se ela não puder, aí vocês vão ter que me aguentar mais um mês. A gente vai estar falando sobre batalha espiritual, tá bom?
Nível 1, que é o nível solo, que é o nível pessoal. Tá bom? Já era um estudo que eu já estava programando há muito tempo, mas está guardadinho porque ainda não terminei. Então, esteja orando também para que o Senhor possa estar movendo, né, daquilo que Ele tem que mover no próximo mês, tá bom? Amém? Deus abençoe vocês. Amém, pastor. Amém. Glória a Deus. Manda um beijo Amém. grande aí para a pastora Sheila, Gal. boa patrona. viagem, minha Boa noite, flor. pastor. Boa noite, boa Deus noite. Saudade. Muito abençoe. obrigada. Pastor, Sim, pastor Iracema, Rosana. bom Vou vê-la. mandar assim, Geni, ó. amo vocês. Deus abençoe cada um, minhas irmãs. Coisa O linda. senhor foi falando, pastor Beethoven, aqui, ó. Eu fui viajando aqui de novo. Ô, Sheila, se prepare, hein? Ó, agora da segunda Sim. casa é maior do que a primeira, hein? Nossa, Esquece Amém, todo o aleluia. passado, vai ser tudo diferente, muito melhor. Coisas novas. Amém, Isso. amém. Deus abençoe. Muito Sheila, obrigada. Sheila, Salmo 126 para você. Tem muitos Isso. feixes para você colher. Muitos É e isso, muitos. verdade. É verdade. Também senti Amém. esse salmo aí para ela. Isso mesmo. Opa, já vou deixar ele aqui no jeito. Gente, muito Pode obrigada. Deus deixar, porque abençoe. ele está assim, ó. Aqui, ó, vindo assim, ó. Muitos feixes, muitos. Amém, Viu? amém. Deus. Deus abençoe. Obrigada, Maria. Deus abençoe, querida. Boa noite, fica com Deus aí. Boa viagem, Amém. Sheila. Amém. Muito obrigada a todos. Prazer em te ver, Geni. Boa viagem, Sheila. Saudade. Obrigada, Sheila. Beijo, gente. Boa noite. Deus abençoe. Amém. Beijo, gente. Boa noite. Deus abençoe a todos, viu? Boa viagem, irmã. Deus Bem. abençoe. Deus abençoe a cada um de vocês. Boa viagem, Sheila. Vai sair, não, pastor?